Oi, ontem comemorei, hoje eu lamento. Olha, mais do que a decisão do desembargador Antônio Ivan Atier de soltar Temer, Moreira Franco, Coronel Lima e seus asseclas, todos levados à prisão por decisão da Operação Lava Jato no Rio, eu tenho de ficar espantado, absolutamente assustado com o que aconteceu ontem no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, no Rio de Janeiro. Não que eu tivesse algum motivo para surpresa, tá certo? A indicação de Antônio Ivan Atier para relatar a prisão de um ex-presidente da República, ela já é um absurdo em si. Antônio Ivan Atier estar no Tribunal Regional Federal da Segunda Região do Rio já é um absurdo. O juiz foi acusado, o desembargador já, foi acusado de ter negociado, acertado com advogados daquelas bancas milionárias do Rio, sentenças. É muito suspeito o caso de Fernando Cavendish, aquele que foi para a festa dos guardanapos lá com o Sérgio Cabral em Paris. Pois é, nesta semana passada, Fernando Cavendish fechou uma delação premiada, só que já avisou que não vai delatar nenhum membro do judiciário. Só isso aí já bastaria para não aceitar a delação premiada dele. Afinal de contas, um dos casos mais escandalosos do desempenho dele como empresário bandido é esse episódio com o Antônio Ivan Atier. Mas tudo bem, Antônio Ivan Atier, ele foi suspenso de suas atividades por 7 anos. Mas o Ministério Público deixou de lado, disse que não tinha provas, e o Supremo Tribunal Federal permitiu que ele voltasse a atuar. Ele volta a atuar e olha o vexame que ele fez. Primeiro, caiu na mão dele o habeas corpus da defesa do Temer para ele julgar. Bom, aí ele disse que não tinha tempo para ler. Dá para acreditar que um cara que é desembargador, um processo desse, e ele não tinha tempo para ler, e então ele não ia tomar uma decisão, ele ia deixar com a turma, né? Com a primeira turma do TRF2. Uma reunião marcada para quarta-feira, dia 27. Amanhã, nós estamos hoje na terça 26. Aí a semana começa com a decisão, não, no recesso do lar eu tive tempo de ler e aí cheguei à conclusão que, olha, aí fez um despacho que tem que ser jogado no lixo da história, porque ele faz um elogio ao combate à corrupção, faz um elogio à Lava Jato e depois a demolição do jeito que a defesa do Temer queria da decisão do juiz Marcelo Bretas. Eu não vou aqui discutir a decisão do juiz Marcelo Bretas, porque eu não tenho autoridade para isso. Eu não conheço o direito o suficiente para isso. Agora, a posição, primeiro do ministro, do desembargador Atier, e depois do Supremo, que se declara aliviado por não ter que julgar essa questão, por ele ter resolvido. Isso é a mostra de que a cúpula da justiça brasileira não se cansa de fazer vergonha e de nos envergonhar. Esta é a história mais estapafúrdia que eu já vi, e olha, eu já vi muitas, um juiz, um desembargador fazer na minha vida. O certo é que o Temer está solto e agora o Ministério Público está anunciando que vai pedir prisão domiciliar, uso de tornozeleira, essas coisas. Pois bem, e que vai investigar direito aquela história do depósito. A história do depósito, 20 milhões de reais, em outubro, mês de eleição.
na agência bancária do Santander, próxima à sede da AGEPLAN. Essa história é a história mais cabeluda que tem no processo todo. Como é que o Ministério Público Federal não investigou esse direito? Agora vão dizer que agora vão entrevistar, vão perguntar, interrogar o gerente do banco? Pelo amor de Deus, isso é tudo uma lambança enorme. O certo é que Temer Moreira está solto, e estando Moreira solto, o Rodrigo Maia fica mais tranquilinho, né? Ontem Isabel me explicou que Nhonho, como chamam o Rodrigo Maia, é um personagem do Chaves, né? O filho do seu Barriga, né? Pois é, então eu prefiro chamá-lo de Bolinha, porque lembra um personagem de quadrinhos da minha infância, da Marge, uma grande quadrinista americana. Vai falar em Rodrigo Maia, as coisas parecem que estão se ajeitando na questão da discussão da reforma da Previdência. Eu insisto aqui, tem um artigo meu no meu blog, o blog do Neumann no portal do Estadão, em que eu digo isso. O Maia atira na Previdência, mas mira mesmo a Lava Jato. Ou seja, o Rodrigo Maia quer se livrar da Lava Jato. A prova é que ele no instante amassou. Tá certo que soltaram o Moreira, o sogrão, o padrasto da mulher dele. Mas não foi só isso. É que o que ele queria fazer com aquela confusão toda, ele já fez, que é jogar o projeto, o pacote anticrime do Moro para as calendas. E assim, com isso, livrar a cara dele, que é o Botafogo da lista da Odebrecht, livrar a cara do Alcolumbre, que tem 2 processos no Supremo que foram reabertos porque foram perdoados lá no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, o estado dele. Todos do DEM, o partideco sem representação democrática e com excesso de representação na mesa da Câmara, na mesa do Senado e no Palácio do Planalto, né? E até agora eu não vi ninguém explicar por que é que isso acontece. Não vi. Afinal, o responsável por isso é o Bolsonaro. O Bolsonaro não pode demitir o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia vai ficar 2 anos, metade do mandato dele, fazendo o que quer lá na presidência da Câmara, que ele só pode sair da presidência da Câmara quando acabar a legislatura, né? Ou seja, daqui a 2 anos. O mesmo vale para o Davi Alcolumbre, que é uma espécie de Renan Calheiros repaginado, né? Pois é, e o Onyx Lorenzoni não. O Alcolumbre e o Rodrigo Maia não podem ser demitidos, mas o Bolsonaro poderia ter demitido o Lorenzoni, né? O Lorenzoni prometeu uma coisa e até agora o que ele prometeu não apareceu. Já vi gente cair no governo por menos do que isso, né? De qualquer maneira, agora o Bolsonaro resolveu aparecer e discursar a favor da reforma da Previdência. O Bolsonaro falou uma grande bobagem quando ele disse que era um problema do Congresso, a Previdência. Não é! A Previdência é um problema do Brasil. E ele foi eleito para resolver também. É uma das coisas que ele foi eleito para isso. Então não tem que ficar esperando lá no Palácio, tuitando lá com o Carlos Bolsonaro, enquanto se discute a Previdência no Congresso. Agora, não sabe o sentido da palavra articular, eu vou fazer o quê? Mandar um dicionário para ele de presente? O certo é que tem que articular mesmo e não pode deixar na mão do Congresso. Por quê? Quem vai ser cobrado pelo povo se a reforma da Previdência não passar e a economia não voltar a crescer, vai ser ele. Não dá para cobrar o Congresso, porque o Congresso é escolhido de uma forma que eu venho criticando há muito tempo. É eleição proporcional. O Congresso não representa, de fato, a verdade eleitoral do Brasil por causa da matemática das bancadas. Então, nada dá para cobrar do Congresso, basta ver isso. O Rodrigo Maia quase não se reelege deputado e foi reeleito presidente da Câmara dos Deputados, porque o Congresso está apartado da realidade brasileira. Então é bom o senhor Bolsonaro cuidar mesmo da Previdência, mandar o Paulo Guedes explicar direitinho tudo isso, porque senão quem vai ser cobrado na rua é ele. Não dá, pode cobrar na rua à vontade do Congresso, o Congresso está completamente blindado pelo sistema em que ele é constituído pela Constituição brasileira.
Aliás, por falar nisso, o Bolsonaro tem que resolver o problema lá do Ministério da Educação, hein? Esse tal de Vélez... Essa agora foi demais, né? Quer dizer, alguém que ninguém sabe quem, sem consultar o Vélez Rodrigues, simplesmente cancelou o exame de avaliação de alfabetização das crianças. E aí, o Vélez Rodrigues volta atrás e de madrugada, o vale, não vale, né? É como o Dom Carmelo lá do Jô Soares, né? Casa, não casa, casa separa, casa separa, casa separa, então não caso. Antes de terminar, ainda preciso dar um toque no caso Batista. Eu já falei muito ontem sobre o caso Batista, mas tenho a acrescentar o cúmulo do cinismo. Vocês acreditam? Ó, nós temos que cobrar os cúmplices do Batista no Brasil. Vamos, né? Vamos lá? Luiz Favre, que pediu a ele para o Lula. Lula, que recusou a extradição dele para a Itália. Tasso Genro, que lhe deu condição de refugiado político. Né? Luiz Eduardo Grignal, que vinha para cima e para baixo com ele. O advogado dos torturados. Né? O Batista cometeu e confessou os mais vis, os mais indecentes crimes que alguém pode cometer. Matou gente que pensava diferente dele. Não é um crime pelo proletariado, é um crime porque eram proletários de direita. Todo um proletário também tem direito de ser de direita ou de esquerda, tem direito de ser o que quiser. E ele matou duas pessoas, ele matou e duas ele mandou matar por isso. Aí vem o Tasso Genro, principal cúmplice dele no Brasil. Aliás, Luiz Roberto Barroso. O Luiz Roberto Barroso está no Supremo porque advogou para o Batista e os amiguinhos da esquerda o colocaram lá. E aí vem o Tasso Genro dizer o seguinte, olha, essa confissão pode ter sido combinada. Combinado ou não, mas é um imbecil, né? Basta ver o que ele escrevia na Folha, uns textos absolutamente ininteligentes. Combinado ou não, a confissão é que vale, é o que ele fez, e é o óbvio, ululante, como diria o Nelson Rodrigues. Bom, temos bastante cúmplices aí. O PT inteiro, né? Que defende até fora o Tasso Genro, ninguém até agora explicou a sua defesa lá. Pois bem, eu estou indo embora, direto ao assunto. Em pé, só a verdade nos salvará.